Sabe, a gente usa computadores o tempo todo, mas já parou para pensar como é que a gente conversa com eles? Como é que uma ideia na nossa cabeça vira uma ação na tela? Pois é sobre essa conversa fascinante entre a gente e as máquinas que nós vamos mergulhar hoje. E para a gente entender essa história direitinho, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, qual era o grande problema de comunicação no começo de tudo? Depois, vamos descobrir qual é a língua que o computador realmente fala. Aí a gente vai ver como foi construída uma ponte para a gente se entender. Vamos ver isso funcionando na prática e, para fechar, dar uma espiadinha no que o futuro reserva para essa conversa. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo é um problema bem básico, na verdade. O jeito que a gente pensa e fala não tem nada a ver com o jeito que um computador funciona por dentro. Olha só, para entender isso, pensa assim. Uma tarefa simples, tipo clicar num vídeo para assistir, é fácil, né? Qualquer um faz. Agora, imagina que a tarefa é outra. Analisar 2.000 vídeos, todo santo dia. Como é que se dá uma ordem dessas? A nossa fala do dia a dia, um simples analise esses vídeos aí, não funciona. Ela não tem a precisão necessária para isso. E é aí que está o pulo do gato. A nossa língua, o português, o inglês, é cheia de duplo sentido, de contexto. O computador não entende nada disso. Para ele, a ordem tem que ser super específica, sem chance de erro. A gente precisava de um jeito novo e preciso de dar instruções. E esse jeito é o que a gente chama de programação. Ok, mas por que essa barreira toda? Para a gente sacar isso de vez, a gente precisa meio que abrir o capô do computador e descobrir qual é a língua que ele fala de verdade, a língua mãe dele. E essa língua é o famoso código binário. É mais simples do que parece, na verdade. Pense que lá no fundo, no coração do processador, tudo são só milhões de interruptores minúsculos. Ou eles estão ligados, ou estão desligados. E a gente representa isso com 1 para ligado e 0 para desligado. Só isso. Tudo é feito com zeros e uns. Beleza. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos pegar uma tarefa bem simples para nós e ver como ela fica nessa língua do computador. Se preparem, porque o resultado é chocante. Pois é isso aí que está na tela. Para escrever um nome simples, Iberê, a gente precisaria escrever essa sopa de números. É humanamente impossível trabalhar assim, né? Não dá. Era óbvio que a gente precisava de um jeito melhor de fazer as coisas. E essa solução genial veio com a criação do que a gente chama de linguagens de programação. Elas são literalmente a ponte que a gente precisava para conectar o nosso mundo, o mundo das ideias humanas, com o mundo dos zeros e uns das máquinas. Pensa nelas como um tradutor simultâneo. A gente escreve as instruções numa língua que é muito mais próxima da nossa, uma língua que a gente consegue entender e ler. E aí um programa especial faz o trabalho sujo de traduzir tudo aquilo para aquele monte de zeros e uns que o computador entende. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o nosso exemplo do nome Iberê. Mas agora, em vez de usar código binário, a gente vai usar uma dessas linguagens modernas, uma linguagem de alto nível, tipo Python. A diferença, olha, é da água para o vinho. Olha só que maravilha! É só isso. Aquela confusão de zeros e uns viram um comando que a gente consegue ler e entender na hora. É quase como falar em português. Imprima a palavra Iberê. A simplicidade é genial, né? E o mágico que faz essa tradução tem nome, viu? É o compilador. Ele é o programa tradutor. Ele lê o que a gente escreveu em Python, por exemplo, e transforma na única coisa que o processador entende de verdade, aquela sequência de zeros e uns. Tá, mas e no mundo real? Como um programa pensa? A verdade é que a lógica por trás de um programa simples é bem mais intuitiva do que a maioria das pessoas imagina. É como seguir uma receita de bolo. Pensa num programa que faz uma pergunta simples. A lógica é sempre parecida. Primeiro, ele pergunta algo. Depois, ele armazena a resposta em uma caixinha na memória. Em seguida, ele verifica se essa resposta está certa ou errada e, por último, ele responde de um jeito diferente para cada caso. É uma sequência de passos bem definida. E o mais legal é que, hoje em dia, para quem está começando, nem precisa digitar código. Existem jeitos ainda mais fáceis, como a programação em blocos. É literalmente como montar um quebra-cabeça, arrastando e soltando os comandos. Deixa a lógica toda visual, super fácil de pegar. Aí surge outra dúvida. Por que raios existem tantas linguagens de programação? A resposta é simples. Cada uma é uma ferramenta para um tipo de trabalho. É que nem uma caixa de ferramentas. Não se usa um serrote para pregar um prego, né? Aqui é a mesma coisa. JavaScript, por exemplo, é a linguagem da internet. Python é a queridinha da inteligência artificial. Java e C# são muito usadas em grandes sistemas de empresas. Cada uma tem sua especialidade. Muito bem. Agora vamos fechar olhando para o futuro. Porque essa conversa entre humanos e máquinas, ela não parou de evoluir.
E agora, ela está passando por uma nova revolução gigantesca. E o motor dessa revolução é a inteligência artificial. Já existem ferramentas como o Copilot do GitHub que estão mudando completamente as regras do jogo. Pensa neles como assistente de programação super inteligente. A gente descreve o que quer fazer e ele sugere o código ou até escreve o código inteiro pra gente. E isso é uma mudança de mentalidade absurda. Antes, o trabalho do programador era escrever cada linha, cada ponto e vírgula. No futuro, e esse futuro já está começando, o trabalho vai ser cada vez mais sobre descrever o que se quer, qual o objetivo final para um assistente de IA. E é ele que se vira com os detalhes. É exatamente como diz essa frase. A preocupação sai do como uma pecinha funciona e vai para o como as grandes peças do quebra-cabeça se encaixam para criar algo maior. O trabalho fica menos sobre ser um artesão do código e mais sobre ser um arquiteto de sistemas. É um pensamento muito mais estratégico. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Com toda essa evolução, será que a habilidade mais crucial no futuro não vai ser mais a de escrever a solução, mas sim a de saber descrever o problema da forma mais clara e inteligente possível? É uma mudança de perspectiva. Fascinante, para dizer o mínimo.